Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não tem maior teste de fé que perdoar alguém. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Perdoar é esquecer. Quando Deus ele nos perdoa, quando nós nos arrependemos e reconhecemos que não agimos da melhor forma ou que o nosso comportamento não está de acordo com as coisas que nós acreditamos, nós pedimos perdão para Deus. E quando Jesus ele nos perdoa, é como se aqueles pecados eles nunca tivessem existido. E isso não é um passe livre para fazer tudo de novo, porque quando nós pedimos perdão de coração, nós entendemos que aquele não é mais o caminho e que aquilo não deve mais ser feito. Quando a gente vê que as pessoas elas pedem perdão para Jesus, ele diz: vá, mas não peque mais. Então, se você sabe que algo é ruim para você, que pode te colocar numa situação desfavorável, é justamente isso que Deus ele define como pecado. Tudo aquilo que pode te prejudicar, tudo aquilo que vai contra com as coisas que você acredita. Não façam aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você mesmo. Mas, às vezes, nós fazemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos. E reconhecemos que isso não é bom. E dizemos: olha, eu fiz algo que eu me arrependo. Você não merecia isso. E às vezes a gente fica tentando entender se a culpa é nossa. Por que uma pessoa ela foi capaz de fazer isso para nós? Não é a questão se ela é capaz ou não. Da mesma forma que perdoar é difícil, também é difícil resistir ao pecado. Porque ambas as coisas elas precisam de Deus. Se nós pecamos é porque Deus não está na nossa vida. Se nós erramos é porque Deus não está na nossa vida. Se nós não conseguimos perdoar é porque Deus não está na nossa vida. De repente Deus pode estar perto dos meus lábios, mas longe do meu coração. E é isso que a palavra, ela também nos ensina, que as pessoas elas honram Deus com os lábios, mas com o comportamento, com o coração, isso às vezes acaba não se manifestando. Se a gente vai lá em Lucas 6, versículo 37, a palavra do Senhor ela diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Então aqui demonstra que aquilo que nós fazemos é aquilo que Deus faz por nós. Então Deus ele espera que nós não julguemos as pessoas. E por que eu não devo julgar? Porque esse papel é o papel de Jesus, não o nosso. Ele conhece muito mais as coisas do que nós, porque nós julgamos muitas vezes baseando apenas nas coisas que nós vemos ou imaginamos ou achamos. Jesus ele conhece o coração e o íntimo da pessoa. Ele tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. Então, se eu julgo, fatalmente que eu condeno. Então, Jesus ele está dizendo assim: olha, se vocês julgarem, vocês vão condenar. Mas se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então, o que Jesus ele está nos ensinando aqui? Se você tentar julgar, você vai condenar, e se você condenar, você não vai poder perdoar, porque já tem uma sentença, você já deu um veredito. Agora, a partir do instante que eu deixo que Deus seja o juiz, eu não preciso pensar nessas coisas, pois Ele mesmo se encarregará de tudo isso. Uma coisa que nós sabemos é que Deus não é injusto. Outra coisa que nós sabemos é que Deus quer que todo mundo se salve. Talvez dentro da nossa maldade existe uma certa satisfação
quando nós olhamos alguém sendo punido por alguma coisa errada que fez. Só que essa pessoa, quando ela é punida e ela não teve arrependimento, ela vai continuar errando, mesmo sendo punido. Quer um exemplo disso? Às vezes você conhece alguém que já foi preso, não uma, não duas, nem três, nem quatro, um monte de vezes. Por quê? Porque ele simplesmente não entendeu o que ele fez. E ele vai continuar errando vez após vez. Então a condenação, ela simplesmente não serve para que nós não possamos ser novamente condenados. A condenação, ela serve simplesmente como uma punição. E nem sempre existe entendimento. É na misericórdia de Deus que existe o arrependimento e que nós entendemos aquilo que nós fazemos. Então, a intenção de Deus não é punir, mas que nós paramos de fazer as coisas que nós fazemos de errado. Dessa forma, nós deixamos de servir ao mal para começar a servir ao bem. Então, quando eu aprendo a perdoar, é porque eu adquiri a sabedoria de Deus de entender que nós vivemos uma batalha espiritual, que existem dois lados dessa batalha, e que se eu não estou com Deus, eu estou lutando do lado do mal. E certamente que Ele vai usar do meu corpo, Ele vai usar das pessoas que eu conheço para que eu machuque essas pessoas, para que eu tente destruir a vida dessas pessoas, para que eu coloque tristeza no coração dessas pessoas. Então Ele vai usar das pessoas que são deles, da mesma forma que Deus usa daqueles pessoas que estão aí pregando a palavra, trazendo um pouco de consolo, trazendo um pensamento diferente, um comportamento diferente. Ainda num mundo totalmente moderno, são pessoas que pregam algo que não é divulgado em lugar nenhum. Esses pensamentos que existem na Bíblia, eles não são comuns aos homens. Então é muito importante que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, mostrando que é possível, através do perdão, uma vida totalmente diferente. Então, se você, dentro de você, diz, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, tá? Então você deve ter muitas feridas, porque quando nós vivemos longe do Senhor, no meio da escuridão, certamente que diversas pessoas, elas vão nos magoar, elas vão nos enganar, elas vão mentir, elas vão nos prejudicar, elas vão fazer um monte de coisa. E não importa quanto tempo você conhece essa pessoa, pode ser uma pessoa do teu sangue, da tua família, da tua casa, e teu marido, teu filho, teu primo, tua tia, tua mãe, teu pai, tua avó, seja lá quem for, pode ser qualquer uma dessas pessoas. Quem não serve a Deus, serve o diabo. E a diferença é que Jesus, para que nós possamos servir, nós temos que abrir a porta para Ele entrar na nossa vida, nós temos que convidá-lo. O mal não. O mal, ele vê toda a casa que não é de Jesus, para ele já é dele e ele vai te obrigar a fazer. Como que eu sei disso? Olha os teus sentimentos. São bons ou são ruins na maior parte do tempo? A maior parte das vezes você está falando verdade ou está mentindo? Está enganando ou está... Cara, é só você olhar o resultado. Jesus, ele fala que uma árvore boa, ela vai dar bons frutos, e que uma árvore ruim vai dar frutos ruins. Então nós temos que conhecer o resultado da nossa vida, e isso fica evidente. Isso é um sinal de que eu preciso começar a mudar o meu comportamento. O que a gente sempre fala todos os dias? Leia a palavra de Deus, todos os dias. Dia após dia, leia a palavra de Deus, ouça louvores, ore. Todo dia a gente prega a mesma coisa, para que Deus, ele possa estar todos os dias na nossa vida, e não muitas vezes uma vez por semana, e não muitas vezes só nos momentos de dificuldade, quando você está precisando de uma promoção, de uma bênção, de uma reconciliação, de um negócio. Aí beleza, aí, nossa, Jesus é bom, nossa, Deus é maravilhoso, conquistou o negócio, tá, obrigado, não tenho mais negócio com você a fazer. Não tem que ser assim. Deus, ele tem que participar da nossa vida como alguém que nós amamos e queremos estar junto todos os dias. Mas tem um porém. Eu não posso chegar ao Senhor e querer falar que Ele faça as coisas que eu quero se eu não aprendi a perdoar. Porque se eu não estou perdoando é porque eu estou julgando e condenando. Esse é o ponto. Então Jesus não está sendo juiz. Então para que eu preciso de Jesus se Ele é o juiz? Se a gente vai lá em Marcos 11, versículo 25 e 26.
A palavra ela diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Coisa importante, quem disse essas palavras? Jesus. Então Jesus ele deixou claro uma coisa: enquanto você continuar julgando, você vai continuar condenando. Então, enquanto você continuar fazendo isso, isso é uma coisa nossa, julgar é nosso. Eu não preciso de Deus para não julgar. Eu posso aceitar assim, olha, essa pessoa ela me fez o mal, ponto. Não vou determinar o que deve ou não acontecer com ela. Simples assim. Isso é não julgar. É eu não querer dizer o mal que ela tenha que receber para pagar o mal que ela me fez. Esse é o ponto. Então Jesus está dizendo assim, olha, você quer que eu tenha o primeiro lugar na tua vida? Você quer que eu te perdoe dos teus pecados, de tudo de errado que você já fez na sua vida? Para de querer que os outros paguem o mal, porque daí eu vou perdoar você. Deixa comigo. Então, já que é pra gente começar uma relação, vamos começar certo? Posso ser o seu juiz? Posso ser o seu senhor? Eu posso ser o seu protetor? Eu posso enviar anjos para te proteger? Eu posso demonstrar que tudo aquilo que você viveu por viver longe de mim? Não por você estar na graça, nem ter a sabedoria, nem o conhecimento? Então essas coisas elas são pequenas demais para tudo aquilo que eu tenho para você. Você me aceita como seu salvador? Você confia nos meus julgamentos? Sim. Fim. A outra pessoa, ela vai se haver com o mal que ela mesma cometeu. Porque assim como você teve essa oportunidade de se arrepender e mudar de vida, se Deus assim o permitir, e louvado seja o Senhor por isso, essa pessoa também ela pode ter essa oportunidade. Porém, a nossa reconciliação com Deus, ela não se baseia em interesses humanos, mas por algo espiritual e maior que nós. O que é isso que eu tô te falando? Ah, ele se arrependeu porque ele não aguenta mais ficar longe de casa. Meu, isso não presta. Isso daí é desculpa. O meu arrependimento, ele tem que ser por algo meu. Se você se arrepende pelo outro, ou por medo, ou por passado, ou por... Cara, você desculpa. Por isso que tem gente que pede desculpa e perdão e continua fazendo as mesmas coisas, porque isso não é espiritual, isso é simplesmente uma mentira que ele te contou para continuar te humilhando, para te continuar te prejudicando. O que nós estamos falando aqui é de algo muito maior. Você acha, na sua conclusão, que se o Senhor estiver na sua vida, alguém, um homem ou qualquer pessoa vai vir atentar contra você? Então você não acredita que Deus existe. Esse é o ponto. Porque a nossa fé, Jesus disse, olha, se vocês crerem, e se a sua fé for tão pequena quanto uma semente de mostarda, você vai falar para esse monte, se arranca daqui e vai para lá, e ele vai. Então a fé, ela tá lidando com algo que não é dentro das minhas capacidades. Ela tá lidando com algo sobrenatural. É aquilo que cura uma pessoa, muitas vezes, onde tantas outras morreram. É aquilo que faz com que você saia de uma cama por dias e dias que você estava ali derrotado. Então Deus, ele é algo que está além da nossa compreensão. Ele está além de mim, além das nossas capacidades, além da humanidade, além da compreensão, além da razão. Deus está além de tudo. Eu sei que às vezes vive uma batalha na minha cabeça entre a minha razão, a minha emoção, o que eu acho. O dia que você aprender simplesmente a obedecer, a ouvir aquela voz que está dentro de você e não perguntar nada, só segue, só vai. Não pensa se é difícil, não pensa se é fácil, não pensa se é possível, não pensa nada. Simplesmente diz, eis-me aqui, Senhor, aonde vamos? Foi a mesma coragem que Davi teve ao ir selecionar as pedras com uma funda diante de um gigante, com armadura e tudo. E ele, um mero pastor, uma pessoa que não tinha treinamento nenhum, mas ele estava cheio de Deus. E aquela capacidade de Deus dentro dele deu uma confiança que todo mundo olhava e falava, esse cara tá louco. Ixi, esse daí não passa de hoje. É exatamente, isso é a fé. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Isso é o perdão. O perdão é algo pequeno demais, perto do que nós vamos receber de Deus. Então quando eu perdoo alguém, pela graça que eu vou receber de Deus, pelos sentimentos que eu vou receber de Deus, pela vida nova que eu vou receber de Deus, cara, eu não tô pagando nada. É o mínimo, cara, é mínimo. O que Deus está te pedindo é mínimo, perdoar.
Só que tem um ponto aqui que às vezes a gente não consegue entender, que às vezes a gente chega nas últimas consequências, que é deixar que outras pessoas decidam por nós o nosso destino. O que eu tô falando nisso? Às vezes, sei lá, terminou um casamento, terminou alguma coisa, e aí você vai lá na justiça, você vai pegar os seus direitos. Você não deixou que Jesus fosse o seu juiz, fazer as coisas do jeito que ele tivesse que fazer. Não, você foi atrás dos teus direitos, porque você tem direitos. Tá bom, não tem problema nenhum. Qual que você acha que é a opinião de Jesus com isso? Que ele vai gostar que você fez isso, que não resolveu as coisas diretamente com a pessoa e deixou que ele fosse o teu juiz, foi atrás de homens para resolver os teus problemas? Ou você acha que ele ia achar legal? Não, bacana, isso daí é legal, não tá certo, mas você tem direitos. É para isso que a justiça serve. O que você imagina na tua cabeça? Deus, quando ele pede para nós fazermos algo, é para nós resolvermos, não é para deixar a nossa sorte na mão de alguém. Depois você não sabe porque tantas desgraças acontecem na sua vida. Lucas 12, versículos 57 e 59. E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve o juiz. O juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairia dali enquanto não pagar a multa toda. Jesus, ele quer uma coisa de nós, que nós resolvemos o nosso problema. Resolver. Então eu tenho que olhar o meu mau comportamento, eu tenho que olhar o que eu fiz, eu tenho que olhar o que aconteceu e tenho que resolver, eu tenho que agir. Porque se eu ficar esperando, né, o que a gente sempre faz, deixa o tempo passar, deixa que alguma coisa... Olha o que ele fala: vocês vão parar na cadeia, vocês vão pagar uma multa toda, vocês vão ainda se prejudicar mais. Quando você for orar, eu não vou estar com você. Olha o prejuízo que nós trouxemos para a nossa vida por orgulho, por não admitir que nós fizemos algo mal e que eu tenho que reparar o mal que eu fiz, que eu tenho que ir lá e fazer as coisas do jeito certo. Porque se eu deixar para os homens decidirem, depois não adianta pedir. Nossa, chega a ser engraçado quando as pessoas pedem oração no desespero, né, pedindo que tem uma causa na justiça que precisa ganhar. Olha a opinião de Jesus sobre isso. Olha a opinião de Jesus sobre isso. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Quem vai defender e advogar a nossa causa é Jesus. Ainda que hoje pareça que eu esteja perdendo alguma coisa, eu vou ganhar. Se a gente olhar a vida de Jesus, onde essa vida ela acabou? Numa cruz. Mas a cruz foi o fim? Muito pelo contrário. Se não fosse a cruz, ele teria sido mais um dos profetas, porque não teria havido ressurreição, não teria havido nada. Então, nem sempre aquele ponto que a gente acha de inflexão, que é onde você, se não fosse aquilo, a tua vida não ia dar nada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Talvez isso Deus esteja olhando para ver se você consegue receber mais. Porque se você se vende por nada, por pouco, se você coloca um preço na tua liberdade, um preço na tua alma, como você quer que Deus ele possa te abençoar? Como que você pode querer que Deus te faça mais? Então nós temos que resolver os nossos problemas, não é bloquear os nossos problemas. Você tem todo o direito de não conversar mais com as pessoas, mas resolva. Não precisa atacar, não precisa fazer nada, eu não preciso condenar, eu não preciso julgar. Aquele foi o comportamento dela, não meu. Não preciso me sentir enganado, nem menor, nem ficar me perguntando: poxa, mas por que fizeram isso comigo? Porque você estava perto de uma pessoa que não tinha Deus. E o mal, ele ataca independente. Não é você, é o papel dele. Quando uma pessoa vai para uma guerra, existem dois lados. Você acha que alguém está atacando a outra pessoa porque ela não gosta dela, ou é pelo lado que ela está? Então não tem a ver com você, tem a ver com o lado que você serve.
Esse é o ponto. O mal, ele vai atacar qualquer um que não for dele, qualquer um. E ele ataca também os que é dele. Ele tem que destruir todo mundo. Só que os dele, ele deixa aquela falsa sensação de escolha, que você tem o controle, que você está fazendo, que... Você acha que esse pensamento de não perdoar, de condenar e de julgar vem de quem? De Deus? Porque Deus está falando não. Não, isso não. Quando você pega uma criança e ela está fazendo algo que você não aprova, o que você diz para ela? Não, não e não. Jesus disse não, não julguem, não. Perdoa, perdoa. Julgar não, perdoar. E assim nós entendemos que a nossa fé ela está madura, que a nossa fé ela está no lugar certo, que a nossa fé ela foi testada e aprovada por Deus, porque nós sabemos que muitas serão as dificuldades, porém a misericórdia e o poder de Deus ele é sempre maior que tudo isso. Amém? Que Deus possa te dar coragem de aceitar que Ele é o juiz, coragem de aceitar que você não precisa condenar, coragem de perdoar, coragem para agir e não mais ficar esperando. Essa é uma mensagem para que você tome as providências antes que outra pessoa decida por você. Você ainda pode decidir, você ainda pode resolver. Ninguém está falando volte atrás. Nós estamos dizendo siga em frente. Porque aquilo que é morto fica pelo caminho. Mas tudo que é vivo permanece crescendo sempre. Sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.